Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui reunidos para a nossa Academia Bíblica nessa manhã. Você é bem-vindo, é bem-vinda para esse tempo de estudo e de reflexão na palavra do Senhor. Que seja um tempo precioso. Nós estamos esse é o quarto domingo, refletindo sobre esse tema tão importante que é a Reforma Protestante. E você é convidada a estar junto com a gente, para que a gente olhe para o passado e possa viver no presente a missão do Senhor. Lembrando, que quando a gente volta os nossos olhos para o passado, a gente percebe a ação de Deus soberana, graciosa, misericordiosa na vida do seu povo. Por isso, seja bem-vindo, que esses próximos minutos sejam dedicados para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus. É esse Deus tão bondoso, que age na história, que manifestou os seus atos salvadores e poderosos, que continua nos chamando hoje a aprender dele e ver aquilo que Deus está fazendo no presente. Vamos fazer uma oração neste momento, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos pelo teu grande amor, graças te damos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que lá na cruz deu a sua vida e morreu pelos nossos pecados. Graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos, ó Deus, porque tu és um Deus que está perto do seu povo. O Senhor está caminhando ao nosso lado e ao longo da história, apesar de uma história tão tumultuada, uma história às vezes tão complicada por causa do nosso próprio pecado, o Senhor ainda assim se mantém fiel e soberano e conduz a história para a tua glória e para o bem do teu povo. Que ao olhar para essas histórias sejamos também inspirados cada vez mais a amar o Senhor, amar a sua palavra, viver a nossa vida para a tua glória, sabendo que tudo o que a gente tem é graça do Senhor. Fica sobre nós, abençoa-nos nessa manhã, abençoa o teu povo, edifica a tua igreja, para que a gente possa, Deus, cada vez mais ter profundidade na tua palavra. Fica sobre nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós sempre fazemos a cada semana, a gente compartilha com vocês aquilo que o nosso símbolo de fé ensina e o Catecismo Maior de Westminster, as perguntas dessa manhã na nossa Academia Bíblica, dentro desse tema que nós vamos tratar, os 505 anos da Reforma Protestante. As perguntas do Catecismo Maior de Westminster nos dizem assim: qual é o primeiro mandamento? E a resposta diz: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. A pergunta 104 diz: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E a resposta diz: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Quando nós, meus irmãos, pensamos nesse primeiro mandamento, que fala sobre não ter outros deuses diante do Senhor, nos lembra exatamente por que não ter. Não ter porque o único Deus vivo e verdadeiro, tão gracioso, misericordioso, que libertou Israel do Egito e que nos libertou do cativeiro do pecado, é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, A vida eterna, Jesus disse que é essa, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou para nossa
salvação. Que ao meditar sobre esse primeiro mandamento, possamos de fato adorar o Senhor e se alegrar nele para todo o sempre. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, entrando então hoje em mais uma aula, né, da Reforma Protestante. Hoje a gente vai falar basicamente de 3 personagens, a gente vai falar mais sobre a Reforma Protestante em si. Nas 3 primeiras aulas, a gente falou dos 3 primeiros séculos da igreja, a gente viu como que a igreja foi marcada, né, pela coragem, pela fidelidade no evangelho. Os 3 séculos seguintes, a gente percebeu como que a perseguição, o engano e o próprio pecado tentaram, né, tirar a igreja da sua missão. E na última aula a gente falou sobre antes da reforma, né? A gente falou dos pré-reformadores, e a gente falou um pouquinho sobre John Wycliffe, sobre John Hus, e a gente também falou sobre Pedro Valdo e tantos homens e mulheres que no período antes da reforma prepararam o caminho para aquilo que aconteceria. E nessa manhã a gente vai pensar um pouquinho, eu quero começar nessa manhã para a gente refletir sobre esse tema, a partir desse texto de Atos, capítulo 17, do 16 ao 17, que nos diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. É interessante que quando Paulo ele passa pela cidade de Atenas, a gente acaba vendo a relação da igreja com uma sociedade ultra paganizada, e no meio dessa paganização, do paganismo que os gregos e os romanos viviam, né, Paulo vai perceber como que eles eram extremamente religiosos, só que a religiosidade deles estava imersa na idolatria, estavam imersos em falsos ídolos que prometiam muita coisa, mas que não podiam, de fato, preencher e satisfazer e dar sentido completo à vida humana, que somente o Deus infinito e pessoal revelado em Jesus poderia fazer. Mas Paulo, ele olha para aquilo, ele vê a idolatria do povo, e aquilo realmente deixa seu coração indignado. E a semelhança disso, Lutero, né, a história conta que ele visitou Roma e achando que encontraria lá a Nova Jerusalém, uma Jerusalém, né, terrena. O que Lutero acaba vendo causa realmente no seu coração uma indignação e uma revolta muito grande, ao olhar para a igreja e perceber que a igreja havia perdido o seu caminho. E quando a gente pensa sobre isso, né, sobre a reforma protestante, a gente precisa lembrar que o grande desafio, né, da reforma do século XVI, como a gente colocou aí, foi para que a igreja voltasse aos princípios básicos. E por isso que o Sola Escritura, né, se tornou um dos pilares desse movimento, né? Martinho Lutero falava sobre a importância de voltar às fontes, como eles falavam, a importância de se voltar à palavra de Deus. E quando eles, então, começaram a se voltar para a palavra de Deus, né, deixar com que a palavra de Deus pudesse realmente circular e crescer, a semelhança do que a gente vê no livro de Atos, que dizia que à medida que a igreja avançava, a palavra de Deus crescia, e isso estava causando transformação concreta na sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que a reforma resgatou, eu coloquei ali para a gente pensar um pouquinho como saber a verdade, né? Como que a gente sabe o que é a verdade, qual que é o guia, qual que é a regra para a nossa vida. E os reformadores vão ensinar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus para o ser humano, aquilo que Deus espera e requer de nós, aquilo que nós precisamos saber acerca do Senhor, da sua salvação, está revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus orienta e guia a nossa vida sobre todas as coisas, porque a palavra de Deus nos mostra quem o Senhor é, e à medida que nós conhecemos a Deus, nós também saberemos quem nós somos. Mas a reforma também resgatou como que podemos viver aqui, né? E um pilar fundamental da reforma: tudo o que fazemos aqui é para a glória
de Deus, em um contexto em que a igreja e os seus líderes e o Papa recebiam a glória, a igreja chamada a viver para a glória de Deus, e isso realmente causou, né, um rebuliço santo, uma folia santa, vamos dizer assim, quando se entendeu que não era só espiritual aquilo que era feito pela igreja, mas tudo o que seres humanos faziam, alcançados pela graça de Deus, tinha como objetivo a glória de Deus. Como viver aqui? Viver para a glória de Deus. Uma outra coisa que a reforma resgatou é como que podemos ser aceitos por Deus. E diferente de sermos aceitos por Deus pagando promessa, fazendo algum tipo de sacrifício, participando de alguma coisa, a palavra de Deus nos ensina que nós somos aceitos por Deus, que nós somos justificados pelo Senhor apenas pela fé, apenas pela nossa confiança em Cristo Jesus. A fé, né, essa mão, esses braços que abraçam a Cristo e tão somente a Cristo. Mas como que nós podemos também compreender a vida? E diferente de uma mentalidade de barganha, e diferente de uma mentalidade, né, de medo que muitas pessoas viviam naquele tempo, a palavra de Deus nos ensina que eu e você podemos compreender e viver a nossa vida a partir da graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Deus não nos deve nada. Nós não podemos exigir nada do Senhor, nós não merecemos nada, mas o Senhor, por ser tão bondoso, por ser tão bom, oferece a nós a salvação e, juntamente com a salvação, tantas e tantas coisas boas que nós temos nessa vida. É tudo graça de Deus. Cada bênção pequena é graça de Deus para a nossa vida. Nós não merecemos e Deus não nos deve nada, até o ar que nós temos é emprestado do Senhor, tudo pertence a Ele. Deus, de forma graciosa, dá, como Jesus nos ensina, não é a chuva cai sobre justos, injustos sobre bons e maus, porque Deus é rico em graça. E, por fim, a reforma também resgatou a ideia de como se comprometer ou com quem se comprometer. E a reforma protestante vai ensinar que a nossa fidelidade, que a nossa obediência última é tão somente a Cristo Jesus, né? Aquela grande frase que a igreja pregava, Jesus Cristo é o Senhor, né? Deve ser resgatado na nossa vida para entender que o único Cristo, né? O único Messias, o único Salvador, o único que merece a nossa confiança, o nosso coração, a nossa obediência é o Senhor Jesus. E num tempo com tantos falsos senhores, com pessoas entregando a sua vida a tantos pseudo-messias, nós somos chamados a tão somente nos comprometermos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, queridos, quando a gente pensa um pouquinho, a gente vai entrar especificamente nesse período, eu compartilho com vocês essa primeira citação do livro que a gente está usando para nos conduzir nessa reflexão. O autor diz o seguinte: nos dias de Lutero, a necessidade de reforma se tornou ainda mais urgente. A venda de indulgências, que isso foi o grande estopim, né, a venda do perdão de pecados, havia sido intensificada, pois o Papa Leão X decidira que essa seria a principal forma de levantar os recursos financeiros para a reconstrução da Catedral de São Pedro, em Roma. Johann Tetzel foi o principal vendedor de indulgências. Ele apregoava eloquentemente que as indulgências são as dádivas mais preciosas e sublimes de Deus e, ainda mais, as indulgências não salvam somente os vivos, salvam também os mortos e, no mesmo instante em que a moeda tilinta no fundo do baú, a alma sai voando para o céu. Quando, meus irmãos, a gente pensa sobre o contexto da reforma protestante, lógico que houve outros fatores, mas o grande estopim foi a ideia da venda de indulgência, a venda, né, do perdão de Deus. E as pessoas, então, compravam cartas de indulgência e essas cartas, então, tinham o perdão para os pecados, né? Era mais ou menos aquilo que anos depois Bonhoeffer vai falar sobre a graça barata, ou seja, você pagava, comprava um documento da igreja e sem qualquer sinal de arrependimento, você tinha o seu pecado
perdoado, né, através daquela carta. E muita confusão e abuso aconteceu por parte dessa prática que acabou se intensificando nesse período. E só para a gente pensar, né, um pouquinho, né, nas Escrituras Sagradas, vou colocar aí para vocês essa citação também, nós encontramos relato de como os apóstolos reagiram em situações como essa, confrontando os que pregavam contra a palavra e corajosamente vivendo o evangelho. Paulo, na carta aos Gálatas, deixa bem claro que o cristão não pode se calar diante das distorções do evangelho de Cristo. Lá em Gálatas a gente lê assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Quando nós olhamos para a carta de Gálatas, é uma carta inflamada, e a gente percebe Paulo, diferente de outras cartas, que Paulo primeiro faz elogios à igreja, Paulo vai direto, né, ao problema, ao coração do problema, porque na igreja da Galácia, né, os irmãos estavam sendo enfeitiçados com um outro evangelho, que não era outro evangelho, era um falso evangelho. E Paulo, então, ele fica admirado, parece que os irmãos haviam sido enfeitiçados pela mentira daqueles que estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Né? Diferente da mensagem que a igreja pregava, é somente Cristo, alguns estavam pregando que não era somente Cristo, há mais alguma coisa, esse algo a mais, que era o grande problema no período do estopim da Reforma Protestante. A igreja até pregava a palavra, mas não só a palavra. A igreja até ensinava fé, mas não só a fé. A igreja até pregava Cristo, mas não só Cristo. A igreja falava sobre a glória de Deus, mas não só somente a glória de Deus. E nesse período conturbado, então, a Reforma Protestante veio exatamente, né, para travar, né, para cravar essa realidade de que realmente é somente Cristo, é somente a Escritura, é somente a fé, é somente a graça, é somente a Deus a glória. E para a gente pensar um pouquinho, tem esse caso curioso, no mínimo, né, que eu quero compartilhar com vocês, para não dizer trágico, aonde a gente mostra como que as indulgências causavam toda essa confusão. Diz assim: um fidalgo saxônio, indignado com as mentiras de Tetzel, procurou e propôs comprar perdão para um pecado que ainda iria cometer. Tetzel concordou, elevando o preço da indulgência. Dias depois, quando Tetzel e sua comitiva deixavam a cidade, o fidalgo e seus criados atacaram a referida comitiva, deram algumas cacetadas no frade e levaram a caixa cheia de dinheiro. Tetzel apresentou queixa ao magistrado, o qual mandou intimar o fidalgo, e este apresentou ao magistrado o documento, firmado pelo mesmo Tetzel, isentando-o de toda a pena por antecipação. O acusado foi absolvido. Veja a bagunça que era essa ideia da venda de indulgências, não é? O cara, ele compra uma indulgência para um pecado que ainda viria a cometer, e esse pecado era roubar o próprio vendedor de indulgências, e ele acabou sendo, então, absolvido por causa dessa carta de indulgência. Para a gente pensar um pouquinho, e eu quero compartilhar com vocês, talvez esse personagem a gente não conheça muito, Frederico Micônio, mas esse rapaz, esse menino, um jovem rapaz, né, ele mostrava como que mesmo no meio de tanta confusão, de tanta, né, o comércio que havia naquele período, haviam pessoas ainda que mantinham a fé tão somente no Senhor. E sobre essa história a gente vê o seguinte: as artimanhas de Tetzel, o vendedor de indulgências, não surtiram efeito na vida de pessoas que conheciam as Escrituras. Um exemplo é o jovem Frederico Micônio, que mais tarde seria grande amigo de Lutero. Ele tinha aprendido com seu pai que todas as coisas nos são dadas gratuitamente por Deus e que o sangue de Jesus Cristo é o único resgate pelos pecados de todo mundo. É um insulto feito ao sangue do Salvador o duvidar de que ele salva. O pai de Micônio
advertiu o filho desde pequeno contra o comércio de indulgências que começava a se estabelecer na Alemanha. As indulgências romanas são redes de pescar dinheiro e servem para enganar os simples. O perdão de pecados e a vida eterna não se compram. Aos 13 anos de idade, ouvindo a eloquente propagação de Tetzel, Micônio se dirigiu aos comissários e lhes disse, em latim, sou um pobre pecador e tenho necessidade de perdão gratuito. Eles responderam que só aqueles que estendem as mãos piedosas à igreja, queremos dizer, só aqueles que dão dinheiro, são os que podem ter parte nos merecimentos de Cristo. Micônio respondeu com uma pergunta. Então, o que significam essas promessas de dom gratuito afixadas nas portas e paredes dos templos? Vejam que esse jovem rapaz, influenciado pela palavra de Deus, confronta a venda de indulgências e lembra eles, olha, é uma incoerência isso que vocês estão fazendo. E, provavelmente ele apontando para versículos na Bíblia, né, nas paredes, que já apontavam para a graça de Deus, que eu e você somos aceitos por Deus, né, e permanecemos como filhos de Deus, não pelo que fazemos, mas por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Queridos, isso tem aplicações presentes para a nossa vida. Quantas igrejas e quantas pessoas que, infelizmente, têm, né, uma visão, vivem uma vida pautada em uma troca com Deus, em exigir que Deus faça alguma coisa ou tentar dobrar Deus por meio de algum tipo de sacrifício. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tudo é graça de Deus. Foi de graça que nós recebemos, é de graça que nós devemos dar. Essa ideia de barganha, de troca, de controle, né, de tentar fazer com que a nossa vontade seja colocada sobre a vontade de Deus, não tem base na Escritura. Deus não te abençoa porque você sempre acerta. Deus te abençoa porque, apesar de você errar, Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é gracioso e compassivo. E nós precisamos resgatar, porque muitas vezes lá, né, no nosso subconsciente, até às vezes no nosso imaginário, a gente tem vivido não o evangelho da graça de Deus, mas a gente ainda pensa que Deus funciona com uma ideia de dar. Eu dou alguma coisa, eu faço alguma coisa e Deus então é obrigado a me abençoar. É muito pelo contrário. Deus nos abençoa, Deus derrama bênçãos sobre nós por causa de Cristo Jesus e da sua graça revelada na cruz. Nós precisamos resgatar a ideia de que é somente pela graça que somos aceitos por Deus e que Deus nos abençoa, apesar dos nossos pecados e fracassos, porque Deus, ele não, né, olha e funciona da mesma maneira que nós achamos que ele deveria fazer. Pelo contrário, Deus, ele vai além disso e ele nos abençoa gratuitamente no amado e no seu Filho. Um outro personagem, a gente vai falar brevemente, que você conhece mais, é Martinho Lutero. E no dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, Martinho Lutero, e essa história é conhecida, né, ele fixou nas portas da Catedral de Wittenberg aquele que veio a tornar-se um dos documentos mais lidos de toda a história da humanidade, as 95 teses. Lutero era um monge agostiniano e travara intensa luta espiritual até compreender que o justo viverá pela fé. Por isso, ele sofria com as pregações de Tetzel e as considerava terrível, insulto à palavra de Deus e a tudo que o evangelho representa. Decidido a enfrentar o debate em torno do assunto, Lutero escreveu 95 pensamentos básicos, tais como, entre, né, os 95 pontos, entre as 95 teses, a gente tem as seguintes: erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição do Papa.
Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor dos que se comprassem indulgências. Vejam, queridos, que o teor desse documento que Lutero escreve, Lutero inclusive dedica ele ao Papa, porque na cabeça de Lutero, o Papa não tinha ideia dos abusos que estavam sendo feitos com a ideia de indulgência, da venda das indulgências, e Lutero, então, escreve essas 95 teses. A gente precisa lembrar que é num contexto em que a imprensa está surgindo, e aquilo que começou, né, como um pequeno fagulha, começou a incendiar toda a Alemanha e toda a Europa, e o movimento, né, protestante, reformado, né, avançou e passou das fronteiras até mesmo daquelas nações, chegando até nós. Então, quando a gente pensa sobre as 95 teses, o contexto disso era Lutero debatendo, né, tentando esclarecer aquilo que estava acontecendo com a venda de indulgência, a ideia de que nós poderíamos comprar o perdão do Senhor. Não muito diferente do que, infelizmente, algumas igrejas fazem, né, ao voltar para essa mentalidade de que se você fazer o sacrifício, de você fazer tal campanha, isso, aquilo, né, Deus vai nos abençoar. E Martinho Lutero, então, né, influenciado por aquilo que ele olhava para a palavra de Deus, dizendo, né, que o verdadeiro tesouro da igreja não eram as indulgências, mas o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Lutero, ele era professor de Bíblia. Estudando a carta de Paulo aos Romanos, ele foi impactado pelo Espírito Santo ao ler as palavras: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A partir dessa palavra de Deus, o Espírito Santo começou a transformar a vida de Lutero, e não somente a Alemanha, mas o mundo inteiro desfrutou e desfruta, até os nossos dias, dessa maravilhosa conversão. Lutero, né, que começou o movimento da reforma, foi usado por Deus para trazer até nós valores e tesouros, né, redescobrir aquilo que a palavra de Deus nos ensina em sua palavra, né? Isso aqui é apenas uma pequena, né, pitadinha aí para você ir atrás e conhecer esses personagens ao longo da história da igreja, para que assim cada vez mais a gente possa aprender com eles. E por fim, um último personagem para a gente pensar um pouquinho, daí esse particularmente eu gosto bastante, né, João Calvino, né, uma frase que era o brasão de Calvino, ele dizia, né, a ti, Senhor, ofereço o meu coração pronto e sincero. E João Calvino, né, influenciado pelo pensamento, né, protestante, influenciado pelo movimento de reforma, ele também foi muito usado por Deus, né, para sistematizar a fé e ser usado pelo Senhor para que esse movimento realmente, né, crescesse, tomasse corpo, tivesse fôlego e chegasse até nós. E quando a gente pensa um pouquinho aí sobre João Calvino, os autores no livro dizem o seguinte: não sabemos exatamente quando ele se converteu. O que deixou brevemente escrito nos dá a ideia de que foi um processo de estudos e leitura dos textos de Lutero e de outros reformadores. E João, com 20 e poucos anos, começou a ler a Bíblia e a comparar as propostas entre os vários livros e a palavra de Deus. E assim, a fé bíblica e cristocêntrica passou a marcar-lhe a vida. Passava horas lendo a Bíblia e ficava impressionado com a soberania de Deus, o seu amor e a sua maravilhosa graça, perdoando e salvando pecadores em Jesus Cristo. Calvino foi um estudioso da palavra de Deus, um pregador do Evangelho, e as suas ideias, né, que fluíam da palavra de Deus, foram usados para exatamente incendiar e aquecer o coração de outras pessoas. E quando a gente olha, né, para João Calvino, né, o reformador da igreja, a gente percebe como que influenciado, né, pela mensagem da graça de Deus, influenciado pela soberania de Deus, como que ele, né, e uma dos seus
escritos mais famosos, né, são as Institutas da Religião Cristã, aonde ele sintetiza o pensamento da Igreja Reformada, e a gente percebe como que mais do que, né, um estudo frio, né, Calvino realmente ele teve um encontro com a palavra de Deus, e esse encontro com a palavra de Deus fez com que, né, o movimento se alastrasse e muitas outras pessoas fossem alcançadas, e assim as igrejas viessem a crescer nesse período. Uma outra coisa para a gente pensar um pouquinho, a sua grande marca era a pregação expositiva das Escrituras, versículo por versículo, porém, dentro de uma sistematização teológica profunda, ou seja, dentro das doutrinas bíblicas, com muita clareza e precisão. Procurava sempre fortalecer as igrejas, com o envio de bons pastores e pregadores versados nas Escrituras. Enviou mais de 1.300 desses pastores que treinara pessoalmente para a França e demais países. Em 1562, havia 2.150 igrejas reformadas fortes, com mais de 3 milhões de membros. Ele também enviou uma equipe de 14 missionários ao Brasil. Parte deles foi torturada e escreveram a primeira confissão de fé reformada das Américas, a Confissão da Guanabara. É interessante a gente pensar que a reforma, né, protestante não foi apenas uma mudança intelectual, né, apesar de ter tido essa ênfase, mas a gente vai perceber como que a reforma ela causou mudanças significativas, principalmente em Genebra, né, Genebra que foi a cidade que foi o palco desse movimento, particularmente, né, junto ali com João Calvino e outros reformadores, e a gente vai perceber como que o evangelho começou realmente a causar transformação social na cidade. Por exemplo, tem um livro, O Pensamento Humanístico de Calvino, se eu não me engano é esse, O Pensamento Social de Calvino, aonde o autor vai mostrar como que Calvino não se preocupou só com a espiritualidade do povo, mas como que essa espiritualidade também fez com que Calvino se preocupasse, por exemplo, com o saneamento básico, com a educação de crianças, né, com uma vida, né, melhor na cidade, né, com juros mais baixos, contra o abuso dos bancos que já haviam na época, e a gente vai perceber, então, como que o encontro com a palavra de Deus faz com que a vida na cidade seja transformada, né, e Calvino mandou muitos pastores e muitos missionários em missão para pregar a palavra e compartilhar as boas novas de grande alegria que temos em Cristo Jesus. E talvez uma das histórias mais interessantes, né, bonitas da gente ver, é que lá em 1500 e pouco, né, Calvino ele enviou missionários aqui para o Brasil, né, quando era a França Antártica, e esses missionários vieram, fizeram o primeiro culto protestante em 1550 alguma coisa, se eu não me engano, mas esses missionários que vieram, né, acabaram sendo ali martirizados pelo catolicismo na época, e a ideia de, né, formar e desenvolver, né, uma igreja reformada aqui no nosso país acabou não dando certo, né, mas eles deixaram um legado, uma confissão, a Confissão de Guanabara, né, que foi escrito no Rio de Janeiro, e nós temos essa confissão até hoje, onde esses missionários realmente pregaram e entregaram a sua vida pela causa do Evangelho. A gente percebe, então, como que a Igreja Reformada e a Reforma Protestante transforma, né, de forma plena toda a vida humana, e toda uma sociedade foi influenciada pelo poder da palavra de Deus. Meus irmãos, para a gente pensar um pouquinho, a primeira coisa, né, parece que vivemos uma época bem semelhante à da Reforma. Temos visto diversas distorções do Evangelho e da mensagem da salvação. Você é capaz de reconhecê-las? Tem conseguido preservar o Evangelho de Cristo puro em sua vida e no ministério da sua igreja? Né, nós temos, no presente, distorções do Evangelho, talvez umas das que mais a gente tem visto e que muitas vezes passa despercebido, e a gente, né, sente até, né, que as pessoas ficam bravas quando a gente comenta e fala alguma coisa, é a redução, né, do Evangelho numa mensagem terapêutica, não é? A gente reduzir a mensagem do Evangelho em nos sentirmos melhor, né? E a gente percebe isso, pessoas que não são cristãs, pessoas que não caminham com o Senhor, mas que olham para isso e, né, falam,
né? Ah, essa música é tão bonita, faz a gente se sentir bem, né? E muitas vezes a gente reduz o que é o evangelho, a mensagem de Cristo, em afago, né, para nossa alma e para o nosso próprio coração. E a gente precisa cuidar com as distorções do evangelho. A gente precisa cuidar com essas coisas que tiram, né, os nossos olhos daquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez não é para a gente se sentir melhor. O que Cristo fez é para que a gente vivesse agora a missão de Deus, mesmo quando a gente não se sente melhor. Pelo contrário, muitas vezes isso será marcado por desconforto, por incômodo e Deus frustrando os nossos sonhos. Uma outra coisa, né, ao ler sobre a vida de Micônio, né, aquele jovem rapaz, né, a gente lembra do texto do início que a gente viu quando Paulo, né, estava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. Tanto né, Micônio quanto Paulo não se conformaram frente aos desafios, ainda que intensos, enfrentados quando a verdade estava sendo distorcida face às vantagens pessoais. E você, se enfrentasse uma situação como essa, qual seria a sua reação diante, né, dos falsos evangelhos, diante das mensagens distorcidas? Qual deve ser a nossa reação? E a gente precisa resgatar na nossa vida a importância do estudo e do conhecimento da palavra de Deus para não sermos enganados, lembrando, né, que o próprio texto sagrado diz que o povo de Deus, ele sofre, ele padece porque lhe falta conhecimento. E por fim, meus irmãos, assim como Lutero, os crentes de Bereia, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles conferiam nas escrituras o que estava sendo ensinado. Qual é a sua atitude? Qual é a nossa atitude? Nós, né, engolimos tudo o que é apresentado ou a gente confere para ver se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus? O que nós desejamos ouvir? A palavra de Deus ou o que satisfaz o nosso próprio coração? E ainda que essas mensagens pareçam boas, é como aquele machucado, né, profundo, que a gente só cuida da superfície e não chega na raiz do problema. É somente a palavra de Deus que tem poder para ir profundamente naquilo que a gente mais precisa de cura no fundo do nosso coração. Que a partir da história desses homens e de tantas mulheres que a gente vai ver no próximo domingo, a gente possa também ser desafiado a amar, estudar e conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, no próximo domingo, a gente vai falar aí sobre as mulheres da reforma, né, mulheres que foram usadas por Deus para que a mensagem de Jesus também chegasse até nós. Amém? Vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa manhã. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo movimento da reforma e pedimos que o Senhor continue nos abençoando e conduzindo a nossa vida para que em todas as coisas o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Nos ajuda a confiar em ti, a esperar em ti, na certeza que o Senhor está presente, que possamos amar a tua palavra, que a tua palavra, Senhor, gere em nós vida, gere em nós esperança, porque a tua palavra tem esse poder. É as tuas boas novas, é o teu evangelho, é a mensagem maravilhosa que flui da cruz, que nós queremos ouvir a cada dia, porque é essa mensagem que, embora possa, Deus, nos machucar, que embora possa muitas vezes nos frustrar, nos desafiar, mas é essa palavra que nós queremos ouvir, porque é a tua voz que traz vida, que nos renova, que nos inspira, é a tua palavra que permanece para sempre. Nos leva a conhecer a história de tantos homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, que movidos pela tua graça e pelo teu Espírito, fizeram com que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. Continua, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos inspirando a amar o Senhor, amando também a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Não se esqueça, hoje à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Você é convidado
a estar junto com a gente, colocando a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor e adorando a esse Deus que fala conosco, que fala ao nosso coração por meio da sua palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos guarde e que Deus nos leve a cada dia a confiar, esperar e ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.